A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Ainda numa matéria que nós chamamos de Pentateuco, ou como os judeus costumam chamar, Torá. Aí nós temos, essa matéria vai abordar os 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento. E hoje eu quero falar do livro de Levítico. Para nós, Levítico, porque está relacionado aos levitas. Mas é claro que os judeus não chamam o livro assim. Eles chamam de Vaikra. Vaikra. Vaikra basicamente é o nome que eles vão dar aí ao livro de Levítico. Vai tomar basicamente uma das palavras que está no primeiro capítulo, no primeiro versículo, para dar nome ao livro, aonde diz ali que Deus chamou Moisés da tenda da congregação, basicamente. Então é daí que vai surgir o nome para os judeus, tá bom? Para nós, Levítico, relacionado aos levitas. Esse livro é de extrema importância e toda vez que você lê, deve ler esse livro em concordância, logo em seguida lendo a carta aos Hebreus, que é muito importante. Quando nós observamos o livro de Levítico ou de Vaikra, nós podemos ali observar o que um panorama objetivo, um esboço para compreendermos o livro por dentro. É dos capítulos 1 a 7, por exemplo, nós temos ali aonde Deus vai falar a respeito das ofertas, como ofertar, para quais tipos de pecado, quais tipos de oferta, os mais pobres, o que deve ofertar, aquela pessoa que tinha mais condição que deveria ofertar. Então nós temos ali 7 capítulos abordando essa questão das ofertas. Do capítulo 8 a 10, nós vamos observar ali instruções a respeito do sacerdote, como esse sacerdote se preparar para a consagração. Basicamente tinha que se banhar, tinha que pôr uma roupa de linho por baixo, o óleo especial para consagração. Então nós temos aí, basicamente dos capítulos 8 a 10, nós temos aí essas orientações, instruções, leis a respeito do sacerdócio ali. Claro, podemos ver ali também no capítulo 10 a morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que morrem basicamente ali naquele momento em que o livro destaca no capítulo número 10. Dos capítulos 11, basicamente a 16, nós temos ali o quê? Nós temos várias leis para ajudar esse povo na sua convivência. Nós temos leis dietéticas e nós temos ali as chamadas leis higiênicas também. E temos aí o grande dia, o dia do Yom Kippur, basicamente, né, no capítulo 16, que é o capítulo central, basicamente, do livro, nós temos o chamado Yom Kippur. As leis dietéticas é basicamente o que poderia comer, o que não poderia comer, o que é caché para o judeu, ou cachirute, como você queira. Cachirute, o caché quer dizer é bom, é idôneo, o que poderia comer. Então aí nós temos as leis higiênicas, como se portar a mulher depois da sua gravidez, a mulher quando tinha um sangramento, uma pessoa quando estava com lepra. Então nós temos leis higiênicas ali para ajudar esse povo a viver em comunidade. Você observa que essa ideia de leis higiênicas, nós temos aí basicamente o que nós chamamos hoje de quarentena, quando as mulheres têm aí da luz, basicamente nós encontramos basicamente no livro de Levítico. Essa ideia está associada à lei. A lei, basicamente, ali. Quando você pega, por exemplo, Levítico capítulo de número 12, você vai observar a respeito ali dessa quarentena, quando a mulher tinha um homem, uma criança, um macho, ela ficava 7 dias impura. No 8º dia, essa criança tinha que ser circuncidada e dava-se o nome para essa criança. Depois ela passava mais 33 dias impura até levar o menino para ser basicamente apresentado nesse sentido. Tá? Ali no deserto não dava para levar para ser apresentado no templo, porque não tinha templo, basicamente. Mas nós tínhamos já basicamente o tabernáculo, tá bom? Então ela não podia entrar no tabernáculo depois desses outros 33 dias. Já tinha passado 7 no 8º, circuncidava 8 dias. Depois mais 33, 41. Então ela só poderia se apresentar no tabernáculo e logo mais, quando o templo foi construído no templo, no 42º dia. É por isso que Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas 2, 21 a 23, vai mostrar esse processo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou. Algumas pessoas, ao ler ali, pensam que circuncisão e apresentação se deu no mesmo dia, ou era a mesma coisa. Não é. O texto vai mostrar que o menino foi circuncidado ao 8º dia, e só depois dos dias ou do período da purificação, que era 33 dias, aí a mulher deveria ser apresentada junto com a criança ao templo, claro, ia apresentar a criança, mas a mulher iria também junto. Então, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia, mas só foi apresentado no templo no 42º dia.
tá bom? Então não foi no mesmo dia, não é a mesma coisa. E você vê algumas pessoas, estou apresentando o meu filho como Jesus foi apresentado no oitavo dia. Não, isso não é verdade. Circuncidado no oitavo dia, Jesus é apresentado só no 40º segundo dia. Então nós temos leis higiênicas, leis dietéticas, e ali nós temos o grande dia, o dia do Yom Kippur, o dia máximo, basicamente, ali nesse ponto. Tá bom? Quando você observa ali também, você vai ver nos capítulos de número 18, 19 e 20, mais algumas leis para nortear a vida em comunidade desse povo. Os capítulos 21 e 22, basicamente, vai tratar mais uma vez da questão do sacerdote. Instruções, leis para esse sacerdote. Ele não poderia ser de uma outra tribo, tinha que ser da tribo de Levi. Além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão. E não poderia ter nenhum defeito físico. Nenhum defeito físico. Ele não poderia ter nenhum dedo quebrado, olho torto, um nariz chato, uma perna maior que a outra, nenhum defeito físico. Por quê? Porque essa ideia de perfeição física era basicamente apontando para o que se esperava dele, uma perfeição espiritual, uma santidade. Claro, ninguém vai ser perfeito, mas a ideia de ser santo, mostrar basicamente que era alguém santo, de fato, e deveria viver de forma santa. Quando você pega ali basicamente os capítulos 23 a 25, você vai observar ali algumas festas, as festas judaicas, basicamente, os dias exatos para serem comemoradas, como ser comemorada, basicamente, nós temos ali os capítulos 23 a 25 nesse sentido. Depois você vai observar os capítulos 26 a seguir, nós temos ali algumas orientações sobre os dízimos, uma síntese das bênçãos e maldições, e nós temos ali algumas orientações a respeito do voto, que no Antigo Testamento era muito comum fazer voto, tá bom? Por exemplo, se uma mulher faz um voto e o pai dissesse não quero, o voto dela era quebrado. Poderia ser pago ciclos de prata no templo ou no tabernáculo, basicamente, para poder redimir essa mulher do voto. Se o marido dissesse não quero, levava ciclos de prata também. E aí o voto dessa mulher era quebrado, e assim várias leis acerca dos votos também. Tá bom? Então aí nós temos um pouco sobre o livro de Levítico, Vaikra, como você queira. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor. De Jesus.